Bom dia, graça e paz. Bom dia, bom dia. Glória a Deus. Mais um dia na presença do Senhor. Já em casa. Silk finalizado. Louvado seja o nome do Senhor. Bom dia, bom dia. Bom dia, Margarete, Fernanda. Glória a Deus. Bom dia, pastor. Bom dia. Acabei de acordar também. É? Eita. Bom dia, povo lindo. Virar no Bom dia, microfone Evelyn. e áudio. Aí. Bom dia, bom dia. Essa noite foi bem puxado. É? Teve algum evento, alguma coisa na igreja? Teve evento dos homens lá no Instituto. E teve evento das meninas solteiras também, das Somarias. Ah, que legal. Aí eu tive que estar com os homens e depois das 9h30 com as Somarias. Corrida, hein, pastor? Corrido. Mas é benção. É. Ontem foi tremendo. O Espírito Santo mandou lavar o pé das meninas, tudo adolescente, tudo ferido na Meu paternidade. Deus. Nossa, deve ter sido Daí lindo. foi tremendo, foi lindo. E tinha uma menina com um problema na maternidade, que ela gritava Meu Deus. e não queria chorar porque estava com medo de entrar em depressão. Totalmente ferida, abandonada pela mãe. Meu A Deus. mãe só xingava, brigava. E daí foi criada com a avó. Raiva, ódio da mãe no coração. Meu Deus. Jesus, você não tem noção. Muito forte. Meu Deus. Foi o primeiro evento com as solteiras que Deus mandou lavar os pés das meninas. Meu Deus. Foi totalmente diferente. Aí você faz uma pergunta assim: se seu pai tivesse aqui, o que você gostaria de falar para ele? Aí você não começava a encher os olhos de lágrimas. E assim, tudo que eu queria, só um momento com ele, um momento de pai e filha. E ouvir ele dizer que me ama. Meu Deus. Meninas Muito de forte. 14, 16. Meu Deus. Acho que Todas tinham feridas. todas feridas, todas. E até aquelas que a gente acha que conhece, que a gente já conhece a família, que está na igreja, que acha que tá tudo bem. Uhum. Quando você faz a pergunta, os olhos enchem de lágrima e manda. É. Essa, Marcas, né? Marcas. essa parte aí. Vocês estão me ouvindo bem, hein? Então, Estamos? Tá. Essa parte aí de mágoa, rancor, você vê que é uma coisa séria e que nossa parte dos 5 sentidos, ela grava isso. Então, quase todo atendimento tem essa parte aí para ser resolvida e que acaba paralisando a pessoa aí em várias áreas, né? a paz é sério, muito sério, Meu Deus. Muito. muito sério. Ou seja, eu chorava junto com as meninas. Hum. Eu chorava junto com elas. Porque o Espírito Santo acabou mostrando para você a dor que está dentro do coração. Meu Deus. Meu Deus. Meu Foi muito Deus. forte, assim, muito, mas também ao mesmo tempo foi tudo muito lindo, né? É. Porque o Senhor permitiu elas estarem naquele lugar, né? Vim para cura. E aquelas que eram o coração para cura, o Espírito Santo vai acessando o coração e vai fazendo o que precisa ser feito. A Sara falou assim: Meu Deus, papi, amor, no começo eu não entendi ali o que você estava fazendo, mas depois eu vi que era realmente necessário. Que você nunca fez lavar pé com as meninas. Meu Deus. Que já é o que? Acho que é a 10ª edição e a primeira edição que Deus manda lavar os pés das meninas solteiras. Como pai. Uau. Meu Deus. Que forte. Forte. Esse ato, ele é realmente muito Único. especial, né? Uhum. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Como diz, né? Pela prática,
dá para entender que isso é necessário fazer. É como se nascesse de novo, né? Porque depois disso começa uma nova caminhada sem estar preso com as marcas que foram feitas no passado. É uma Verdade. restituição de honra, né? Tudo fica registrado na alma, né? Uhum. E você pensa assim, tipo uma siderurgia. Vocês veem na foto assim, saiu o aço do alto forno, ele fica flexível, o aço é muito duro, né? E assim também é nossas emoções. Você tem que esquentar novamente para aquilo voltar. É muito forte. E assim, depois de lavar os pés, pedir perdão, perguntar o nome do pai de cada um, né? Que eu fui fazendo uma por uma. Olhar dentro dos olhos, depois lavar os pés, pedir perdão, ver elas derramando lágrimas. Falar assim, filha, você é a princesa mais linda do mundo. Deus vai te levar a voar, você vai ser uma mãe extraordinária, que vai amar seus filhos. Você vai fazer totalmente diferente do que fizeram com você até hoje. Aí desmonta, né? Aí desmonta, aí comecei, É. você vai ser uma profissional incrível, você vai ser uma esposa incrível, Deus vai te levar a lugares que você jamais imaginou. E eu comecei a profetizar na vida de cada um, Glória a Deus. declarando palavras de bênção e abençoando, e declarando que o Espírito Santo estava destravando a vida delas, de todo trauma, de tudo aquilo que estava aprisionando elas. Rapaz, foi algo muito forte assim, sabe? A Sara disse, amor, eu cheguei moída em casa, porque foi muito forte no mundo espiritual. Meu Deus. Muito forte. E que é uma coisa que o Pai, né, o Pai eterno quer, não é nada, eu vou falar palavras para agradar. Não. A gente foi criado e a gente tem um Pai eterno, e o Pai que é o melhor para o seu filho. Então é uma coisa que é isso mesmo. Isso é constante, sabe? Desses dias para cá, ontem mesmo eu peguei o telefone e liguei para minha outra filha, porque são fases, né? Elas vão tendo depois. E eu falei, filha, papai precisa. Não, pai, você tá tudo bem. Não, mas papai precisa falar. Tudo que a gente vai lembrando, porque foram cicatrizes que as marcas foram construídas. A gente fez. Nós fomos feridos. E se você tem esse entendimento, não deixa para depois o Espírito Santo toca no teu coração. Cara, não se a vez, ligue, pede perdão. As meninas são muito boas, sabe? Eu mandei um áudio pro senhor, pastor. Eu vi, Aquilo ali é isso aí. É isso. eu vi ontem à noite, eu vi. Tava lá, Paternidade. e assim, cara, a minha filha, cara, tem 31 anos, lá dentro de casa. E esses dias ela berrou, pai, preciso de um dia com você. Eu preciso de um dia com você, né? E a minha filha, ela só tem um dia que ela quer estar só com o pai dela. É isso. É Outra só com coisa. o pai dela. Ela não quer estar com ninguém, ela tá? E ainda mais ela, que sempre teve um bom relacionamento comigo, que eu chamava ela num tempo aqui do sombra, onde eu estava dentro de casa, ela estava atrás. Eu digo, filho, larga do meu pé. Né? Mas ela falou assim, pai, cadê o nosso dia de pai e filha? Acabou. Você só vive viajando, fazendo, pregando por aí, indo para as mesas, e eu, como é que eu fico aí? Eu não casei ainda, estou dentro de casa. Olha só. Pode, hein? O cuidado. O cuidado. É E forte. daí, quarta-feira dessa semana, eu fui lanchar com ela, saí só com ela. Depois fomos mandar. Ela gosta de ir no mercado, nunca vi, rapaz. Ela gosta de passear dentro do mercado, olhar coisa. Não é Meu shopping, não, Deus. é mercado. E daí eu levo ela pro mercado gigante, fui passear dentro do mercado com ela. Ela comprou umas bobagens para ela lá que ela queria. Mas ela ficou faceira, feliz da vida, só com isso, cara. Uma coisa tão simples. Um lanche e um passeio. Minhas filhas, uma vai voltar agora, né? E ela fala assim: olha, o que eu mais quero é a gente te ter o nosso café da manhã. É isso aí. É o nosso café da manhã, porque a gente fica na mesa e a gente conversa, a gente ora, fala. E aquele dia lá na fazenda foi algo que acessou também
Meu pai tinha disso, sabe? O café da manhã no domingo era algo muito marcante na nossa vida, na nossa É família. isso aí. Então, Glória a Deus. É verdade. começa tudo na mesa novamente. Verdade. Então, É ora, muito Antônio. lindo. Hoje a Ora pra gente gente começar aí, que já vai dar 6h40 já. Pai, em nome de Em Jesus, Jesus. Louvado nós seja o teu nome. glorificamos o teu nome. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Pai, Muito obrigado. Obrigado, Senhor. por essa mesa. Obrigado, Somos Jesus. gratos, Pai, por essa noite, por nos Obrigado. devolver o Muito sopro de obrigado. vida, Pai. Nós somos dependentes de Ti. E Obrigado, mais um dia o Senhor nos concedeu, Pai, Louvado para seja o isso nome do que Senhor. o Senhor está nos transformando, o Teu Aleluia. caráter, Pai. Nós possamos, Pai, olhar sempre para Louvado seja o Cristo, nome do Senhor Jesus Cristo. para edificar e manifestar o Teu reino, a Tua vontade, Pai. Sim, Pai, no nome de Jesus. Que nós sejamos cartas vivas aqui, Aleluia. Pai. Glória a Deus. Possamos levar o Teu frescor. Aleluia. Pai, dá aqui a cada um que entrar, aquele que Sim, Pai, ainda no nome do não se Senhor. despertou, Precisamos de que Ti. ainda vai entrar, Pai, mas que possa encontrar, Senhor, uma palavra de sabedoria, de Aleluia. conhecimento, e Aleluia, que Senhor. alegra e que desfaz, Pai, Aleluia, Senhor. toda e qualquer Glória investida a do Deus. inimigo, Pai. Aleluia. Nós decretamos No um nome grande santo de sábado, Jesus, Senhor. um grande sábado, um grande No nome romper do Senhor Jesus na vida Cristo. de cada um aqui, Pai. No nome de Jesus, Em Pai. nome de Jesus. Em Sim, nome de Senhor. Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro Crônicas. Ah, já marcou aí, o varão tá esperto. Fabi. Fabi, sua voz, minha linda. Foi eu. 1 Crônicas 11. Então todo Israel se reuniu diante de Davi em Hebrom. Somos do mesmo povo e raça, disseram. No passado, quando Saul era rei, era você que liderava o exército de Israel, e o Senhor, seu Deus, lhe disse: Você será o pastor do meu povo, Israel. Será o líder do meu povo, Israel. Então, ali em Hebrom, Davi fez um acordo diante do Senhor com todas as autoridades de Israel, e elas o ungiram rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Então Davi e todo Israel foram a Jerusalém, isto é, Jebus, onde moravam os jebuseus que viviam naquele lugar. Os jebuseus zombaram de Davi. Você jamais entrará aqui. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, que hoje é chamada de Cidade de Davi. Davi tinha dito a seus soldados: O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante de meus exércitos. Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro a atacar, e assim se tornou o comandante dos exércitos de Davi. Davi foi morar na fortaleza, e ela passou a ser chamada de Cidade de Davi. Ampliou a cidade desde o aterro até a região ao redor, enquanto Joabe reconstruiu o restante da cidade. Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Estes foram os líderes dos guerreiros valentes de Davi. Junto com todo Israel, apoiaram firmemente o reinado de Davi, conforme o Senhor havia prometido a respeito de Israel. Este é o registro dos guerreiros mais valentes de Davi. O primeiro era Jazobeão, o Aquimonita, líder dos 3, isto é, dos guerreiros mais valentes dentre os soldados de Davi. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. O segundo era Eleazar, filho de Dodai, descendente de Aoi. Estava com Davi quando os filisteus se reuniram para a batalha em Paz-damim e atacaram os israelitas numa plantação de cevada. O exército israelita fugiu, mas Eleazar e Davi mantiveram sua posição no meio do campo e derrotaram os filisteus. O Senhor os salvou e lhes deu grande vitória. Certa vez,
Davi estava na rocha, junto à caverna de Adulão, e o exército filisteu estava acampado no vale de Refaim. Os três, que fazia parte dos 30, um grupo de elite entre os valentes de Davi, e desceram para encontrá-lo em Adulão. Nessa ocasião, Davi estava na fortaleza e um destacamento filisteu havia ocupado a cidade de Belém. Davi comentou: Ah, como seria bom beber água pura do poço que fica junto ao portão de Belém. Então os três atravessaram as fileiras dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a trouxeram a Davi. Ele, porém, se recusou a bebê-la. Em vez disso, derramou-a no chão como oferta ao Senhor. Meu Deus. Que Deus não permita que eu beba desta água, exclamou. Ela é preciosa ela é tão preciosa quanto o sangue destes homens, que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não a bebeu. Esses são os exemplos dos feitos desses três guerreiros. Deixa eu só falar uma coisa. Como Davi, todos nós, se pedimos ao Senhor, Ele vai nos dar 3 amigos, assim, do coração de Deus, leais para andar junto com a gente. Aqueles que fariam qualquer coisa para defender a nossa vida. Aqueles que fariam qualquer coisa em amor, em lealdade, em fidelidade. Mas nós, apesar de pedirmos ao Senhor esses 3 amigos, esses 3 valentes, nós temos 3. O Pai, Pai, o Filho, Filho e o Espírito Santo em todo o tempo. Ótimo. Mas Ótimo. é bom ter amigos, porque ontem mesmo nós lemos em Provérbios que tem amigo que é mais chegado que irmãos. Mas o Senhor sempre vai dar, né? Ontem nós tivemos um tempo, até umas 2 horas de oração, eu e o pastor Junão, depois da live. Estava só nós dois no canto orando, buscando a Deus e colocando alguns motivos de oração e até a viagem dele para Portugal semana que vem. E realmente, assim, Deus me deu um amigão pra gente andar junto, para orar, né? E todo homem, toda mulher de Deus precisa de um confidente. Ele é o cara que Deus me deu para abrir o coração, confessar pecado, de perdão, de oração, conselho, e da mesma forma ele faz comigo. Então, assim, todos nós precisamos que Deus aponte um, pelo menos, para andar pertinho, que vai guardar o nosso coração e vai, sabe, ser um guerreiro valente de oração, uma pessoa dedicada. Então, peça ao Senhor, que seja alguém que realmente seja amigo do Senhor, que esteja no teu coração, alinhado com tudo. Fiéis, né? Fiéis. Fiéis, independente daquilo que eles podem nos oferecer. É verdade. Agora imagine, o rei aqui teve desejo de beber água, os caras se levantaram os 3, atravessaram o acampamento dos filisteus à noite, os caras dormindo, os caras são ousados demais. E você vê que nenhum deles era israelita. Um era Arquimonita, né? Eram caras estrangeiros que já tinham se aliado a Davi quando ele fugia de Saul. Pode continuar, filho. Depois a gente faz os comentários. Vamos lá. Abissai, irmão de Joabe, era o líder dos 30. Certa ocasião, usou sua lança para matar 300 soldados inimigos numa só batalha. Foi por causa desses feitos que ele se tornou tão famoso quanto os 3. Abissai era o mais conhecido dos 30, e era seu comandante, embora não fosse um dos 3. Também havia Benaia, filho de Joiada, soldado valente de Cabzeel. Realizou muitos feitos heróicos, como matar 2 grandes guerreiros de Moabe. Em outra ocasião, num dia de neve, perseguiu um leão até uma cova e o matou. Uma vez, com apenas um cajado, matou um guerreiro egípcio de 2,25 metros. 2,25 metros de altura, armado com uma lança da grossura de um eixo de tecelão. Benaia arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Feitos como esses tornaram Benaia tão famoso quanto os 3 guerreiros mais valentes. Foi o mais honrado que qualquer outro membro dos 30, embora não fosse um dos 3. Davi o nomeou comandante de sua guarda pessoal.
Outros guerreiros valentes de Davi foram Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, de Arode, Elés, de Pelom, Ira, filho de Iques, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Sibecai, de Uzate, Zalmon, de Aui, Maarai, de Netofate, Elédia, de Baaná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, na terra de Benjamim, Benaia, de Piratom, Urai, de Naal-Gaás, Abialbon, de Arbade, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Saalbon, os filhos de Jazem, de Gizom, Jonatas, filho de Sage, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifal, filho de Ur, Éfer, de Maquerate, Aías, de Pelom, Esro, do Carmelo, Paarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, de Amon, Naarai, de Beerote, escudeiro de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Jatir, Garebe, de Jatir, Urias, o Itita, Zabade, filho de Alai, Adina, filho de Sisa, líder rubenita, que tinha consigo 30 homens, Anã, filho de Maaca, Josafá, de Mitene, Uzia, de Asterote, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, Joá, de Tis, Eliel, de Maave, Jeribai, e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, de Moabe, Eliel e Obed, Jaaziel, de Zobá. Meu Parabéns. Deus, é pior ainda do que só os nomes. O nome e o lugar de onde são. Jesus. O nome e a origem. Ou seja, você vê que de todos esses homens, quando eles começaram a seguir Davi, a gente leu lá atrás que eram homens fracassados, homens falidos, homens cheios de problema, né? Não eram homens realmente terríveis, homens criminosos, mas eram homens que tinham certos tipos de problema e Deus tornou esses homens famosos. O nome deles está escrito na Bíblia, porque eles foram leais a Davi em todo o tempo. A unção de Davi sobre Israel. Ou seja, eis que somos teus ossos e tua carne, os israelitas declararam. Os sábios destacam que Israel reconhece em Davi não apenas um rei político, mas um líder orgânico, parte do próprio povo. Isso também conecta ossos e carne com aliança profunda, semelhante à união de Adão e Eva, indicando a unidade de destino. A menção de que Davi já liderava antes da coroação mostrava que a unção espiritual precede o reconhecimento público. A unção espiritual precede o reconhecimento público que já vinha lá atrás. Viana, pastor Viana, não, sou pastor não. A unção precede, porque antes de você ser separado, já há um reconhecimento público. Olha só o que os sábios, os rabinos comentam, né? Davi é o tipo de Messias bem Davi. Jesus, filho de Davi. Quando fala Messias bem Davi, é Jesus, filho de Davi. Assim como Israel reconheceu Davi, há um tempo em que o povo reconhecerá o Messias. Zacarias capítulo 12, versículo 10. A frase ossos e carne aponta para a unidade entre o Messias e seu povo em Efésios capítulo 5, versículo 30. Ou seja, a autoridade espiritual verdadeira não começa no título, mas no serviço. No serviço, a gente já vai ter discernimento de que existe na vida de uma pessoa autoridade espiritual.
Deus é quem levanta líderes que já foram provados no secreto. Hum. As pessoas querem ser líderes sem ser sido provado no secreto. Deus só vai levantar o líder quando ele foi provado no secreto, mas foi provado e aprovado. Não é só ser provado, tem que ser aprovado. 1 Crônicas 11, do verso 4 ao 9, a conquista de Jerusalém. Ou seja, os sábios explicam que os jebuseus confiavam na fortaleza natural da cidade. E ainda relata que havia imagens simbólicas de cegos e coxos, representando pactos antigos, zombando de Davi. A conquista demonstra que nenhuma fortaleza é invencível quando Deus entrega a fortaleza. Quando Deus entrega, não é quando eu vou tomar na Pode força do parecer braço. impossível a conquista dela, né? Mas se Deus Uhum. entregou, Jerusalém, Sião, é o centro do reino messiânico, de Isaías capítulo 2, versículo 2 e 3. Davi estabelecendo Sião aponta para Jesus estabelecendo seu governo espiritual. Existem fortalezas mentais que parecem intransponíveis, mas quando Deus decreta, até aquilo que parecia impossível tem que cair. Quando Deus decreta, até aquilo que parecia impossível tem que cair. E nós vamos falar sobre os valentes de Davi um pouquinho. Os sábios exaltam esses homens como guerreiros poderosos, que lutavam com fé, não apenas com força. Porque não é qualquer homem, não é, na realidade não existe nenhum homem que vai matar 300 soldados numa batalha sem ter realmente o Espírito de Deus agindo na vida dele. Era algo muito sobrenatural que acontecia nessas batalhas, né? O campo de lentilhas representa algo aparentemente pequeno, mas definido como honra. Ou seja, e os sábios enfatizam que a vitória veio porque o Senhor trouxe grande livramento. A coragem deles estava ligada à confiança em Deus. Então a nossa coragem tem que estar ligada à confiança em Deus. Ou seja, é como a Carol sempre dizia assim, pai, se você não botar o pé, Deus não vai colocar a terra embaixo. E a fé, como dizia a pastora Zenate, a fé é confiança absoluta. No original, na tradução hebraica, é confiança absoluta. No hebraico não existe a palavra fé, existe confiança absoluta que foi traduzida para fé pelos sábios. A fé é você confiar absolutamente no Senhor, não duvidar em momento nenhum, crer que Ele vai estar com você na batalha e que se você não titubear, Ele vai te levar a vencer em todo o tempo. Os valentes representam os que permanecem firmes com Jesus em tempos difíceis. Os valentes representam os que permanecem firmes com Jesus hoje, em tempos difíceis. O campo de lentilha simboliza chamados simples, pequenas responsabilidades e fidelidade no pouco. E Deus observa, quem protege campos pequenos, a fidelidade no pouco gera autoridade no muito. Quando a fidelidade está no pouco, Deus vai gerar autoridade no muito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Água de Belém. Eita, o desejo de Davi não era apenas físico, era espiritual, lembrando sua origem. Oh, que sede do poço da cidade, que está lá na entrada da cidade de Belém. Por quê? Porque Jesus, Davi era um belemita, né? Nascido na cidade de Belém, e Jesus ia vir dali também, daquela região. Então, Belém, ele queria não apenas uma água do poço, mas ele estava com saudade do seu lugar de origem. E nós, como cristãos, precisamos sentir saudade do céu, saudade dos momentos de oração, saudades quando a gente começa a entrar em muita atividade, saudade de lembrar de ir para o secreto, saudade de entender e nunca esquecer que nós somos um espírito, que temos uma alma e moramos dentro desse corpo. Ou seja, os valentes arriscaram suas vidas para trazer água. Davi recusa beber e derrama como oferta ao Senhor. Isso mostra que ele considerava aquele ato sagrado demais para consumo pessoal. Os caras
arriscaram a própria vida para trazer água para mim, eu não posso beber. Não posso beber. A água representa sacrifício, nesse ato aqui, sacrifício, amor leal e entrega total. Porque os caras arriscaram a própria vida para trazer água. Meu Deus. Jesus, ele morreu no nosso lugar para nos dar a água da vida, que é ele mesmo, para nos dar essa palavra maravilhosa e alimentar o nosso espírito. Yeshua também derrama sua vida como oferta. João capítulo 7, versos 37 e 38. Nem tudo que recebemos deve ser consumido. Eita! Nem tudo que recebemos deve ser consumido. Algumas coisas devem ser ofertadas a Deus. Meu Deus. Honrar o sacrifício dos outros é princípio espiritual elevado. Honrar o sacrifício dos outros é um princípio espiritual elevado. Mais guerreiros valentes. Benaia, que matou um leão no dia de neve, simboliza vencer condições adversas. Benaia, que matou um leão em um dia de neve, simboliza vencer condições adversas. O egípcio gigante representa sistemas opressores. Mas foi morto também. E o sábio destaca ainda que a habilidade e coragem sobrenatural foi concedida por Deus. Esses guerreiros representam diferentes níveis de serviço no reino. O Messias levanta pessoas com habilidades específicas para batalhas específicas. Eu vou repetir isso. Jesus levanta pessoas com habilidades específicas para batalhas específicas. Verdade. Tem um monte de gente dizendo assim, mas eu quero ser conselheiro, eu quero ser pastor, eu quero. Você pode até querer, filho. Mas se você não tiver uma habilidade específica para ser usado nesse lugar, Deus não vai te levar para esse lugar. Porque Ele sabe que se Ele te levar, Ele vai te matar. As situações que você muitas vezes não está preparado para enfrentar, as batalhas, podem matar e destruir a vida de uma pessoa. E as pessoas parecem que não entendem isso. E teve uma situação no cara que ele ficou me assediando muito tempo, dizendo, acho que uns 4, 5 anos, pastor, eu quero ser pastor. Eu digo, cara, se você tem um chamado para ser pastor um dia, Deus vai fazer de você um pastor. Mas ele viu porque na realidade eu olhava para ele e dizia, não, Deus, ele não tem chamado pastoral. Isso é um desejo no coração dele, mas para quê ele quer ser pastor? Qual a intenção do coração? Eu quero ser um líder, eu quero estar em cima do altar, eu quero ser levita, eu quero ser profeta. Mas por que você quer? Você tem esse encargo? Deus te chamou para isso? É essa a tua função no reino? Você tem que perguntar para o Senhor qual é a sua função no reino. Em que área eu vou atuar no reino, Senhor? Coloca isso no meu coração, claro, me dá a revelação, fala comigo, me dá sonho, visão, que eu sinta no meu espírito qual é realmente o local no reino que eu vou estar batalhando, que não vai ser pesado para mim. Porque se você estiver posicionado no lugar errado, se eu me posicionar no lugar errado, em vez de se tornar algo leve, vai se tornar peso. Vai se tornar peso. E não é isso que Deus quer. Ou seja, Jesus levanta pessoas com habilidades específicas para batalhas específicas. Deus usa perfis diferentes. Uns são líderes, outros são guerreiros ocultos. Uns aparecem, vão estar lá na batalha, estão liderando. Outros, às vezes, estão de joelho no chão e vencem batalhas muito maiores do que aqueles que estão na batalha física, na frente do campo de batalha. Ninguém te vê, muitas vezes, querida, ou querido irmão, mas Deus te vê no secreto, com o joelho no chão, guerreando. E sabe por que esse cara aqui está falando? Porque um dia teve um exército de mulheres de joelho orando pela vida dele. Glória a Deus. Entende? E todas elas têm a sua pedrinha na coroa, têm o seu galardão no céu, porque foram mães de oração, que oraram pela minha vida. É isso. Antes de eu casar. E depois a minha mulher foi para o joelho. E vencer as batalhas que precisam ser vencidas no joelho e no secreto. E hoje ela é honrada publicamente, porque no secreto ela venceu muitas batalhas. Glória a Deus. Ou seja,
cada um tem o seu papel específico no reino. Cada um tem o seu chamado. E aí eu passo a palavra para vocês. Eu me lembrei da parábola dos talentos. Se eu não me engano, é lá que ele fala que deu a cada um conforme a medida, né? Uhum. Então, nós temos que ter essa compreensão e descansar no Senhor. Não adianta a gente querer o que o outro tem, É né? Tem verdade. pessoas que vêm e se aventuram, né? Não, Uhum. quero ser conselheiro, eu quero ser conselheiro, quero. Tá, pode até vir, mas vai ter que aguentar o rojão, né? Porque nem sempre tem aquele chamado específico, né? Uhum. Então, se vai pôr a mão naquilo que não é para ele, vai sofrer, vai padecer. E antes de tudo, alinhar a família, né, Fabi? Alinhar a É, casa, né? Primeiro restaurar aqui dentro de casa. é isso Primeiro aí. restaurar aqui o casamento, a família, para depois querer fazer alguma coisa no reino. Porque que autoridade vai ter de aconselhar alguém se a casa está bagunçada, se o casamento está destruído? Não vai ter autoridade. Não. Não vai ter, não vai ter. Então, ou Sempre. seja, vai carregar um fardo desnecessário, muitas mochilas que vai acabar pegando de outras pessoas, porque não foi Deus que chamou essa pessoa para estar naquele lugar. Né? E se Deus chamou, ainda não era o tempo. Primeiro tem que arrumar a casa. Arrumar a casa. E arrumar a casa não é só, não é, mas é a harmonia, né? A linhagem com todos, com todos Vou os, pegar água e já volto. com todos os envolvidos, a família, né? Arrumar a casa é todos alinhados na mesma visão, porque às vezes o inimigo vai trazer desalinhamento, né? Porque é uma batalha e às vezes não entendem. Então, quando todos têm o mesmo alinhamento, uma mesma direção, fica leve. E um conselheiro uma vez falou: pô, você vai, você vai guerrear, você precisa deixar os três pilares corretos. Se você vai defender fé, você tem que estar com o joelho calejado. Se você vai falar de, de, de abundância, né? Receitas, tem que estar com a tua vida financeira toda reestruturada. Você vai falar de. Então, assim, são esses pequenos detalhes que, na prática, no dia a dia, é um ajudando o outro. E a gente vê aí históricos. É muito rico a gente estar aqui nessa mesa compartilhando isso, porque, de fato, a gente vive toda essa estruturação, porque a base disso é a nossa casa, a nossa família. Então, quando a visão está clara para todos, né, a coisa fica clara. O, a explicação aí do pastor Luciano, né, foi bem clara aí, já pegou todos os pontos. Eu quero só fazer uma leitura aqui, assim, ó. Sempre existe uma Jerusalém, né, que precisa ser conquistada. Aí os exemplos aqui: orgulho, medo, orgulho, pecado oculto, trauma, medo e incredulidade. Se você não consegue vencer isso, fica difícil de você querer entrar como um guerreiro para travar as batalhas espirituais. Por quê? Porque o inimigo, ele também sonda, né? Ele anda em derredor. Então, ele vê as suas falhas, vê. Se você tem problema de promiscuidade, ele vê quando você vai lá olhar site pornográfico, acaba se masturbando. Ele vê que você trata a sua esposa mal, ele vê quando você rouba e tal. Então, assim, se você for querer entrar, ter um status dentro do reino espiritual, as pessoas esquecem que o reino espiritual não é o mundo, não é o mundo físico. Isso não tem nada a ver com o mundo físico. O mundo espiritual é uma batalha, né? Uma batalha que vai ter um término lá no final, lá quando chega lá em Apocalipse, lá que fala quando acabar tudo, que essa guerra vai acabar. Então, a pessoa às vezes quer ter esse status aí e esquece que o mundo espiritual é real.
E aí, falando português, claro, o couro vai comer. Se tiver as brechas, o inimigo vai entrar por essas brechas aí. E o pior, vai pegar você e vai querer pegar a sua família. Lembra que na leitura do Velho Testamento, aí que a gente está lendo aí, quando há uma guerra, tanto de um lado como do outro, o pessoal, quando vai para pegar todo mundo, vai para pegar o rei, quem está lá dentro, a esposa, e às vezes, quantas vezes a gente leu lá, mata até as crianças, né? Tanto de um lado da a ordem dada pelo Deus, mas o inimigo também, quando vem, ele quer pegar tudo. Por isso que às vezes a gente vê, os pais estão bem, né? Aparentemente os pais estão bem, mas fala, pô, meu filho tá com prática de homossexualismo. Eu tô com um filho na Cracolândia, eu tô com uma filha tal. A criança pequenininha foi atacada. Lá no Silk, lá a gente vê aquele exemplo lá da Valentina, né? Quando passa lá no Silk lá. Sim. Valentina. Então, quer dizer, ela era totalmente espiritual. Quando a verdade veio sobre a família, a Valentina, que era uma criança, meu Deus do céu, estava numa situação terrível, voltou a ter uma vida normal, porque tinha uma guerra espiritual travada que pegou a criança. Então, não tem como você entrar e ser um guerreiro do Senhor espiritualmente falando, se você não tiver ciente que você tem que tampar todas as brechas, né? Você senta na frente da pessoa ali para fazer ali uma média mais ou menos de 10 atendimentos, são várias situações ali. Na maioria das vezes vai ter promiscuidade, né? E no pacote da promiscuidade tem tudo ali que você possa imaginar de imoralidade sexual, e tanto faz homem como mulher, tá quase todo mundo envolvido nisso, né? Então, é uma coisa que tem que prestar atenção aí. É orgulho, medo e o que mais? A outra coisa que você colocou aí na Jerusalém? Vou repetir, porque acho que eu achei muito É, importante aqui. Ó. Sempre isso. existe uma Jerusalém que precisa ser conquistada. Pode ser orgulho, pecado oculto, trauma, medo e incredulidade. Enquanto existe essa fortaleza, né, o reino não pode ser governado plenamente. Né? Você vai tentar caminhar, você vai tentar reinar, né? Quantos pastores, enfim, vários cargos aí dentro falando do nosso segmento, que estão ali só como Naamã, né? Estão ali com a farda da noite ali, mas por dentro estão leprosos, né? Então, precisa se limpar realmente, e como o pastor Luciano falou, trazer o reino de Deus em casa, né? Poxa vida, você vem para a tua criança, a gente acabou de chegar de viagem ontem, a atmosfera de Deus tem que estar aqui na minha casa, né? Aí daqui a pouco, hoje a gente tem um compromisso. A gente vai lá, hoje a gente vai numa casa de daqui a pouco a gente vai numa casa Recuperação. de recuperação de mulheres, onde essas mulheres estão envolvidas com álcool, droga, fisionomia totalmente destruída. Então, assim, imagina, quando a gente chegar lá, ali já é um campo de batalha, meu. Ali não é a olhar para aquelas pessoas ali e ver a parte física. A nossa luta quando chegar lá é contra aqueles que estão por trás daquelas pessoas. Eles vão estar lá. Mas hoje chegará um exército lá. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém. É Amém. isso aí, meu irmão. É isso aí. Glória a Deus. Vamos para Atos, gente. Vamos. Vamos para capítulo 12. É. Hoje? Então, desculpa. Eu já querendo ir para Deixa eu só falar mais uma Deu uma coisa. acelerada aí. Deixa eu só falar algo que o pastor Luciano falou dos valentes, né? Dos 3 amigos, tal. E eles foram lá, lógico, arriscaram a vida, né? Eu viajo, já começo a pensar nos filmes, né? Daqueles filmes antigos. Os caras se arriscando lá com aquela de espada lá, indo lá, se arrastando, virando a noite lá para poder pegar essa água aí, né? Então, quando eles voltam com essa água, meu Deus do céu, Davi, de vez de pegar honra para ele, honrou a Deus, né? E aí, só que na hora que o senhor estava lendo isso, eu fiquei imaginando, né? Na época de hoje, né? Imagina alguém chegar com uma fortuna e dar para a vida dependendo da pessoa, né? Talvez a pessoa não vai transformar essa fortuna para a obra do Senhor, né? Acabar de fazer a escolinha das crianças, acabar de deixar a estrutura um pouco mais forte, né? E vai querer ir para Disney,
Mas aí, cada um que segura a tua onda, né? Mas você vê que nesse caso, Davi honrou a Deus, e depois você vê que a história, Deus honrou Davi. É Então a isso gente aí. tem que ficar esperto, muitas vezes vai chegar, dependendo do valor, é para ficar com você mesmo ou é para você investir na obra, e depois Deus continua honrando você, né? Isso aí, Vou parar por aqui, que essa isso aí é conversa é bem sério. longa. Deixa eu dar um testemunho em cima disso aí. O pastor colocou uma coisa O- aqui, pra você repetir, pastor. fala. Honrar o sacrifício dos outros, né? Nem tudo o que recebemos deve ser consumido. Consumido. Nem Consumido. tudo que recebemos deve ser consumido. Eu vou dar um testemunho rapidinho aqui sobre isso. Final do ano passado, o meu pastor ele estava com uma dívida para acertar e era um valor expressivo. E na realidade essa dívida nem era justo ser cobrada porque ele já tinha pago. E um cara, um empresário falou assim, cara, Deus mandou eu fazer uma oferta na tua vida. Eu falei, uma oferta é, mas o valor é 100 mil reais. Ele deu o pix da igreja, mano. Mandou depositar na conta da igreja. Aí, ó. Tá vendo? E não deu pix, pessoal. Uhum. Entendeu? Entrou tudo na conta da igreja. A igreja estava com dívidas que a gente tinha pego dinheiro emprestado para reformar a igreja quando a gente alugou o prédio. Então esse cara destinou o dinheiro todo para o caixa da igreja. Meu Deus, bênção. Testemunho Entendeu? forte. Aí quando Deus começa a honrar um cara como esse, né, ele não conta isso. Eu estou contando, eu nem pedi autorização. Depois eu apanho dele, não tem problema não. Então, assim, né? Mas ele foi e destinou o valor todo para a conta da igreja, entendeu? Para abençoar as contas do reino, Meu Deus. entendeu? Ele não foi simplesmente pegar o dinheiro e pagar as contas pessoais dele, ele foi se preocupar primeiro com aquilo que é importante no reino. E depois Deus honrou ele. E aí os resultados vêm, meu irmão, porque quando o seu coração está primeiro no reino, quando o meu coração está primeiro no reino, as demais coisas quem acrescenta é o Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino. Buscar em primeiro lugar o reino também é nas finanças também. É você semear, é você se preocupar com o reino, com a vida do próximo. Às vezes não é um valor expressivo e grande como esse, mas às vezes você olha para alguém e o Espírito Santo diz assim, cara, sabe aquele duzentão que está na tua carteira e oferta na vida daquela pessoa? E você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo, porque às vezes aquele duzentão é tudo que você tem para a semana. É, E se você ouvir a voz do Espírito Santo, você vai se surpreender, irmão. Vai se surpreender, cara. Porque é extraordinário o que Deus faz. Entende? amém. E aí o Senhor faz coisas extraordinárias. Então não coma semente, use no reino. Use no reino. E Deus vai te abençoar poderosamente. Vamos para o capítulo 12, que a Fabi está me olhando aí. Vamos ler, pastor. Não, fique em paz. Fiquei preocupado com o horário. Mas vamos lá. Estes foram os homens que se juntaram a Davi em Ziclag, quando ele estava escondido de Saul, filho de Quis. Estavam entre os guerreiros que lutaram ao lado de Davi na batalha. Todos eles eram arqueiros habilidosos, capazes de atirar flechas com o arco, ou pedras com a funda, tanto com a mão esquerda quanto com a mão direita. Eram todos parentes de Saul, da tribo de Benjamim. Seu chefe era Aiezer, filho de Semaá, de Gibeá. Seu irmão Joás era o segundo no comando. Os outros guerreiros foram Jesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote, Ismaías de Gibeon, guerreiro valente e líder entre os 30, Jeremias, Jaaziel, Joanã e Josabade de Gederá, Eluzai, Jerimote, Bealias, Semarias e Cefatias de Arufe, Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão, todos coraitas. Joela, Zebadias, filhos de Jeroão, de Gedor. Alguns guerreiros valentes e treinados para o combate da tribo de Gade também se juntaram a Davi quando ele estava na fortaleza no deserto.
Eram hábeis com o escudo e a lança, ferozes como leões e ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o chefe, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joanã o oitavo, Eusabade o nono, Jeremias o décimo e Macbanai o 11º. Esses guerreiros de Gade eram comandantes do exército. O mais fraco deles era capaz de enfrentar 100 soldados, e o mais forte capaz de enfrentar 1000. Esses foram os homens que atravessaram o Jordão durante a época da cheia no rio, no início do ano, e expulsaram todos que habitavam nos vales nas margens leste e oeste. Outros de Benjamim e de Judá se juntaram a Davi na fortaleza. Davi foi ao encontro deles e lhes disse: Se vieram em paz para me ajudar, somos amigos. Mas, se vieram para me entregar a meus inimigos, embora eu seja inocente, que o Deus de seus antepassados veja isso e castigue vocês. Então o Espírito veio sobre Amazai, chefe dos 30, e ele disse: Somos seus, Davi. Estamos do seu lado, filho de Jessé. Paz e prosperidade sejam com você e com todos que o ajudam, pois o seu Deus o ajudará. Davi os ajuda. Davi os recebeu e os nomeou oficiais de suas tropas. Eita, glória. Meu Deus. O cara foi batizado com o Espírito Santo antes da descida do Espírito. Isso mesmo. Olha só, os que se unem a Davi, né? Esses homens vieram antes da coroação completa. Isso revela discernimento espiritual. Eles reconheceram Davi no exílio, quando Davi estava fugindo de Saul. Ou seja, os sábios destacam que até homens da tribo de Benjamim, ligados a Saul, vieram a Davi. Isso demonstra quebra de alianças antigas por uma nova direção de Deus. Mas eles quebraram a aliança antiga porque o antigo rei tinha virado as costas para Deus e entrado no estado de desobediência. E desobediência e rebelião é como pecado de feitiçaria. E depois foi consultar a feiticeira. Por isso que eles podiam quebrar a antiga aliança e ir em direção à nova aliança que Deus estava guiando a vida deles para que eles se aliassem a Davi. Ou seja, os filhos de Benjamim, ambidestros, usavam a direita e a esquerda. E os sábios associam isso à flexibilidade espiritual. No reino precisamos aprender a lutar de formas diferentes. No reino nós precisamos aprender a lutar de formas diferentes. Deus levanta pessoas adaptáveis. Uma hora eu vou ter que estar no altar pregando, outra hora eu vou ter que estar lá de joelho guerreando, outra hora eu vou ter que estar lá na porta abraçando pessoas, outra hora vai ter momentos que Deus vai precisar de cada um de nós em vários ambientes do reino, né? Então mas eu faço só o que é tranquilinho. Eu vou ficar lá Já estou fora. numa posição, não vou. Vamos lá limpar um banheirinho, vamos lá. Não. Eu sou líder, né? Eu não vou limpar banheiro. Meu irmão. Não. Vai lá pra cantina. Como Vai pastor, lá já pra... quebrei pedra, já quebrei banheiro, já tive que ajudar a fazer reboco, colocar piso. E a coisa vai pintar, então. Eu já pintei tanta igreja, Jesus amado. Não é só o bem bom, não, filho. Tem que estar disposto a arregaçar as mangas e, né, e ajudar. Carrega esse piano aí, né? Hã? Carregar esse piano. Carrega esse piano que não é leve. Ou seja, Amazai e o Espírito. O Espírito veio sobre Amazai. Esse é um exemplo claro de o Espírito Santo, o Ash HaKodesh, capacitando alguém para declarar fidelidade. Fala de Amazai e confirma a lealdade e aliança divina.
O Espírito Santo confirma quem está alinhado com o reino. O Espírito Santo confirma quem está alinhado com o reino. Não é uma outra pessoa, é o Espírito Santo. A lealdade ao ungido de Deus é fruto do Espírito. Lealdade na amizade, lealdade no companheirismo, na caminhada de fé, em todos os ambientes, é um fruto do Espírito. Por isso que nós temos que ter discernimento espiritual, porque o discernimento espiritual é essencial para saber a quem se alinhar ou a quem se aliançar. Cuidado, não faça aliança desnecessária. Nem toda aliança é de Deus. Meu Deus. Mas quando o Espírito confirma, a criança salta no ventre. O encontro de Isabel e Maria. O encontro de Isabel e Maria. As duas grávidas e a criança salta no ventre. Né? E quando o Espírito confirma, a paz. Se não houver paz, foge que é laço. Ou seja, conclusão geral, visão profética. Davi como figura do Messias, rejeitado, reconhecido e estabelecido. Os valentes representam os fiéis no reino. Sião é o lugar de governo espiritual. Nós temos que estar no lugar de governo espiritual que realmente respeita todos esses princípios. Porque se eu tiver num lugar de governo espiritual, mas que os princípios estiverem quebrados, eu vou ficar quebradinho também. Né? Então, se você anda debaixo da autoridade de alguém que anda em pecado, fuja, corra, procure alguém que realmente está alinhado com o propósito do céu, para que você não precise sofrer, nem a sua família sofrer consequências necessárias. Porque quando um líder peca, um líder erra, toda a comunidade que estiver debaixo da autoridade desse líder vai estar em desobediência com Deus também. E coisas ruins vão acontecer, porque é o reino espiritual. Ou seja, unidade do povo, osso e carne, identidade espiritual. O Espírito Santo confirma alianças e levanta guerreiros. Assim como Davi foi reconhecido primeiro no deserto e depois no trono, assim também o Messias é reconhecido primeiro pelos sensíveis, primeiro pelos níveis de sensibilidades ao Espírito. Ou seja, antes de ser revelado plenamente a todos. Aquele que se une a ele no tempo de rejeição e aqueles que se unem a ele no tempo de rejeição reinarão com ele no tempo da exaltação, ou seja, na eternidade. Aqueles que se unem a Jesus pela sensibilidade do Espírito, antes de ser revelado plenamente a todos, aquele que se une a ele no tempo da rejeição reinarão com ele no tempo da exaltação. Não tem problema ser rejeitado, não tem problema não ser reconhecido, não tem problema. Tem problema não ser reconhecido por ele no céu. Meu Deus. Porque Jesus mesmo disse, aquele que me negar aqui diante dos homens, eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Aí que é o livro. Isso aí. Aleluia, glória a Deus. É muita coisa, são coisas assim tão profundas que dá vontade de a gente ficar esmiuçando isso, porque é muito bom isso, né? Muito bom. Pastor Nilson tá aí com a gente. Eita, glória. Quem? Nilson. Ah, sim. Nilson faz um churrasco bom, hein, Nilson? Tá demorando para aparecer aqui, hein, Nilson? A gente vai se ver, viu? Deixa o Silvio de Joinville aqui, o Renovo, aí nós vamos comer churrasco lá na casa dele, filho. É isso aí. o início aí da leitura aí desse capítulo 12, né? Que a turma, os guerreiros, que era de Saul, né? Da turma de Benjamim, foram se aliar com Davi, né? Isso demonstra aí uma coisa muito séria e importante, né? Porque eles reconheceram, então, nesse caso aí, o reinado, né, de Davi. Mas não do Davi humano, mas sim o que Deus tinha colocado sobre ele. Então, isso é muito importante, um discernimento, né? A gente tem que ter um discernimento espiritual, na onde que você está, né? Em que local que você está frequentando. Né? Quando a palavra começa a se abrir para você, quando a revelação começa a te dar o entendimento da palavra,
Não é questão de rebeldia nem nada, mas assim, se a palavra já se revelou, se você já está vendo que está na hora de mudar, mas para melhor, para que a sua família, para que a sua descendência possa estar debaixo realmente de uma palavra, não estou falando de pessoas, estou falando de discernimento espiritual. Tem que Uhum. ser, né? Aí essa galera não poderia falar, não vou para ficar com Davi de jeito nenhum, tá, não sei o quê, já aconteceu isso, já aconteceu aquilo, mas você vê que pessoas ali, corajosas, guerreiros ali, discernimento. Era da tribo lá era da turma de Saul, era da tribo de Benjamim, e foram lá ficar com Davi, mas pelo reconhecimento que Deus era com ele, né? E isso é muito. Não foi uma coisa forçada, né? Foi uma Não. coisa forçada. Até porque se aliançar com quem está em evidência, quem está sentado no trono, é bom, né? É fácil, né? Ir lá oferecer. É, Agora, o cara está escondido numa caverna, fugindo do rei, e eu vou me aliançar com esse cara aí que está aparentemente completamente fracassado. é, Não, não está fracassado. Ele estava sendo forjado, né? Porque as batalhas que ele ia enfrentar para defender o povo do Senhor era necessário passar por essa forja. Na tribulação que você vê quem vai estar lá na frente, né? tem hora que Deus vai mostrando pra gente, né? E a gente tem hora que tem que tomar decisões que vai impactar na nossa família, e em novas caminhadas, né? Aí a gente Uhum. tem aqui no estudo que eu mencionou comigo, essa parte aí, esse capítulo 12, né? Fala assim, uma das frases aqui, ó, existe um momento em que Deus chama pessoas para romper com estruturas antigas, para entrarem no novo que ele está fazendo. Nem todo rompimento é rebeldia, alguns são obediência, né? Aí precisa Uhum. Abraão deixou a terra, né? Foi chamado. Os discípulos deixaram tudo para seguir Jesus. Paulo deixou o antigo sistema religioso, né? O antigo sistema religioso porque teve a revelação. Então, estou falando aqui de revelação espiritual, né? De um crescimento espiritual, um avanço Meu Deus. espiritual para você, e como o pastor falou, para você e para sua família, em primeiro lugar. Porque você tem que crescer e você não pode esquecer da tua família e a sua descendência, né? Nossa, hoje a live aqui foi maravilhosa, né? Esses 3 amigos, pontos que foram falados também nas leituras anteriores, com quem você anda, com quem você vai confessar os seus pecados, né? Falar, olha, acho que eu errei, me dá um conselho e tal, tudo, para continuar essa caminhada aí de forma mais assertiva, de forma certa, né? Uhum. Que agrada ao Senhor. Vou parar por aqui, porque essa conversa é longa e o horário passa, a Uhum. hora passa. Mas é importante, varão, é importante. A gente sempre lembrar, né? E nós temos que estar com o discernimento sempre em alta, né? Sempre pedindo para o Senhor, Senhor, me mostra teus amigos. Me mostra teus amigos. Seus amigos. E O Senhor, me apresenta eles. Não apenas mostra, mas me apresenta os seus amigos. E aí eu volto a falar uma frase do Luiz Hermínio, quando ele começou a fazer as convenções dos filhos ministeriais, que ainda era na igreja aqui em Itajaí, hoje é num local de eventos, que não cabe o povo. Ele fez uma agenda e ele tinha convidado alguns pastores, homens de Deus de verdade, e líderes de grandes igrejas para essa convenção. E daí ele foi orar e o Senhor falou para ele assim, ó, quem mandou você convidar esses caras? meu Deus. Meu Deus. Falou assim, ó, o altar da sua igreja não é para os seus amigos, porque a igreja é minha. O altar da igreja é para os meus amigos. Hum. Não é porque o cara está em evidência, um grande líder de uma grande igreja, que ele é amigo de Deus. Meu Deus. É isso que Deus mostrou para ele. O altar de uma igreja é para os meus amigos. Entende? Então, o que nós temos que perguntar ao Senhor? Senhor, realmente, aonde eu estou indo agora, que vai acontecer um evento lá, o cara que está em cima do altar, o cara que lidera lá é seu amigo? É seu amigo? O que vai sair daquele lugar? É água limpa ou água suja? Água rota? Que tipo de alimento eu vou receber lá? Meu Deus. Quais Nunca ir, frutos tem? nunca ir pela emoção.
Nunca ir pela emoção. Olha a Miriam. Miriam está por aí também, né? Glória a Deus. E o Senhor é bom, e a gente tem que estar atento sempre, todo o tempo, né? Porque a gente procura se limpar sempre. De repente você acaba recebendo uma água contaminada, e isso pode causar uma sujeira espiritual dentro do nosso coração, na nossa mente, na nossa consciência. A gente tem que estar vigilante em todo tempo, porque o diabo é sujo e ele vai tentar, de qualquer maneira, atingir a nossa vida de alguma maneira. Então, nós temos que estar muito alinhados com o céu, muito alinhados com a palavra. Glória a Deus. Eu tô aqui, Glória a Deus. Tô aqui. japa linda. A Miriam, ontem, aliás, ontem né, o pastor Luciano e o irmão Antônio deveriam estar lá no Penedo, viu? Porque vocês não estavam lá, aí diminuiu a quantidade de varões naquela piscina. Não, Nem me até eu fala, tive que mano. entrar. Naquela piscina de ontem, meu Deus do céu. Eu não sentia nada. Nossa, eu falei, as pessoas É iam. mesmo? Meu Deus, muito Nada. pesado. Não sentia nada. As Tô pessoas- Aí eu já gelado. não sei se foi obra do Espírito Santo que fez eu não sentir o frio, ou se Ah, estava tão frio a ponto de ter anestesiado tudo. anestesiou, eu falei pra Fabrício. Jesus, amado. Ó, as pessoas, Ai, as meu pessoas Deus. iam ser batizadas, ia nascendo de novo, e eu ia falando, Senhor, as pessoas estão nascendo de novo, mas eu tô quase morrendo. E Não, mas assim, foi Glória a é Deus. bênção, foi bênção, né? bênção. Valeu a pena, Que porque benção. teve um deles lá, né, um senhor maduro, entrou, e a pastora, no discernimento do espírito, e tal, deu uma ênfase para ele, né? Quem é o Senhor? Né? Tipo, perguntou o nome dele, mas parou. E aí esse homem pegou e falou: eu, meu Deus, a cena foi: esse homem pegou e falou: eu sou pastor lá na água, mano. Eu sou pastor, né? Então, assim, um pastor entrar na água não tem nada a ver, mas assim, tem que ter coragem, né? É Um lindo. pastor, um senhor de idade. Eu Reconhecendo, né? sou É, pastor e entrou ali na água ali Para para ser batizado. ser batizado, para nascer de novo ali, tipo assim, nascer dali para frente, né? Tipo assim, eu não é. quero mais fazer as coisas que eu estava fazendo antes, tá? Eu entendi a palavra ali, Aleluia, a glória a Deus. ministração, tal, tudo. E, meu Deus do céu, aí, sem comentário, vale a pena você Que benção, é uma isso aí. cena dessa, né? É Imagina isso um aí. homem desse, um líder, né? Independente de ser líder de igreja. Mas aí pô, eu quero focar aqui em líder da nossa família. Estou falando para mim em primeiro lugar, Viana. Líder da nossa família, crescer, né? Cuidar das nossas esposas, cuidar das nossas coisas, para poder aí deixar um legado, em primeiro lugar, para a família, por causa dos descendentes. Meu Deus do céu. Amém. Vamos para Atos. Vamos para Atos. Atos. Vamos. Aliás, o livro de Atos continua aberto, hein? Amém. Fabi, você está muito quietinho hoje. Eu tô. Uhum. Não, mas vamos lá, vamos para a leitura. Glória a Deus. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Uhum. A falta de discernimento, né? Uhum. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. Tanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Meu Deus do céu. E Ai, meu assassina a Deus. Deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias, ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e desinteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Glória a Deus. Como resultado, cobertos de presentes e honras,
E chegada a hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar, de modo que no dia seguinte prosseguimos até Potélio. Poteoli. Peteóleo. Poteoli. Meu Poteoli. Deus. Poteólio. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: Irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo, nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivos para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso pedi a vocês que viessem aqui hoje, para que nos conhecêssemos, e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes, porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: Não recebemos nenhuma carta da Judéia, e ninguém que veio de lá nos informou alguma coisa contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. Depois de discutirem entre si, foram embora com essas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse a nossos antepassados por meio do profeta Isaías: Vá e diga a este povo: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permite que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita, povo de coração duro. É isso também que ficou aqui bem, bem fixado também, a prima, botei aqui. Pois o coração deste povo está duro. Tudo vem, tudo procede do coração. Paulo na ilha de Malta e o fogo e a serpente. Paulo junta gravetos, uma víbora o morde, mas ele não sofre dano. Ou seja, no pensamento rabínico, fogo simboliza tanto juízo quanto purificação.
A serpente remete diretamente a Gênesis 3, símbolo do mal, acusação da inclinação para o mal. Os sábios frequentemente associam a serpente com instrumentos de juízo divino, mas também com prova de justiça, como em Números capítulo 21. Aqui Paulo está servindo, juntando lenha, no meio do fogo, processo, atacado pela serpente, acusação espiritual. Paulo reflete a promessa de Marcos capítulo 16, versículo 18. Pegarão em serpentes, mas não sofrerão dano nenhum. Serpente representa acusação espiritual, ataque inesperado, julgamento humano. Os bárbaros esperavam a sua morte, mas Paulo permanece firme e o veneno não o destrói. Nem todo ataque é derrota. Alguns são testes de autoridade espiritual. Nem todo ataque é derrota. Alguns são testes de autoridade espiritual. Quem vive no propósito pode até ser atacado, mas não será destruído. Aleluia. Não será destruído. Pode até ser atacado, mas não será destruído. A cura do pai de Públio. Curar enfermos é visto como participar da obra de Deus. Ou seja, quem salva uma vida. A hospitalidade de Públio lembra Abraão em Gênesis capítulo 18, que acolheu e foi abençoado. Embora os sábios não comentem Atos, seu princípio sobre bênção é claro. Quem honra o justo atrai bênção sobre si. Eu vou repetir essa frase. Quem honra o justo atrai bênção sobre si. Por isso que quem dá um copo de água fria a um profeta recebe galardão. Quanto mais uma honra, maior. Ou seja, Paulo age como um enviado do reino. Cura não é apenas milagre, é sinal do governo de Deus invadindo a realidade. Ambientes que acolhem a presença de Deus se tornam ambientes de cura. Hospitalidade abre portas espirituais. Aleluia. A hospitalidade abre portas espirituais. Imagine, todo o povo daquela ilha foi curado, todos que estavam enfermos, né? E foram tão abençoados que acabaram dando suprimento para a viagem. Ou seja, jornadas no mar, viagem a Roma. As jornadas no mar simbolizam transição espiritual. O inverno representa tempo de espera e preparação. O inverno representa tempo de espera e preparação. Paulo vai para Roma não como livre, mas como prisioneiro. Porém, ele está mais livre no propósito do que muitos que estão livres sem propósito. Ai, Jesus. Circunstâncias externas não definem liberdade espiritual. Deus cumpre seus planos mesmo através de limitações. Paulo representa os líderes judeus. Os sábios enfatizam repetidamente que Israel deve julgar com justiça antes de condenar. Paulo segue esse princípio, ele explica antes de ser julgado. Há um conceito de defesa justa, apresentar sua causa com verdade. Paulo não abandonou sua identidade judaica. Ele se identifica com Israel, afirma a esperança na promessa da ressurreição. Ele não prega um novo Deus, mas o cumprimento das promessas. A verdadeira fé messiânica não rompe com a raiz, ele a cumpre. Precisamos saber explicar nossa fé com clareza e honra. Testemunho sobre o reino de Deus. O método de ensino judaico envolve Torá, profetas e argumentação contínua. Paulo faz exatamente isso, desde a lei de Moisés e pelos profetas. Isaías capítulo 6, do verso 9 ao 10. Os sábios explicam esse texto como um endurecimento progressivo por rejeição contínua. Não é Deus impedindo, é o coração que se fecha. O rei... Isaías o quê? É Isaías capítulo 6, do verso 9 ao 10. Verso 9 e 10. É aquilo que ele citou aqui, né? Vai e diga a esse povo, quando ouvirem o que digo não entenderão, quando virem o que façam não compreenderão, pois o coração deste povo está endurecido, povo com dificuldade, tem os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, seu coração não entende, não se voltam para mim.
nem permite que eu os cure, porque o coração endurecido não permite que a cura venha, a libertação aconteça e a pessoa fica presa, né? Porque não Cegueira quer, espiritual. é isso aí, porque na realidade não quer abrir o coração, né? Tem pessoas que dizem assim, como que eu vou falar da minha vida passada para uma outra pessoa? Eu não vou falar do meu passado. Pois é, vai Por ficar isso que preso. se não tiver o perdão, não consegue abrir, porque o que abre para a pessoa receber é liberar o perdão. Mas para liberar o perdão, muitas vezes a pessoa tem que abrir o coração. Se não abrir o Abrir o coração para coração. liberar o perdão, ela não vai conseguir Por isso liberar. que às vezes a gente não pode nem prosseguir. Se a pessoa não consegue abrir o coração, ela nem libera o perdão. Uhum, né? E é só o Espírito Santo que pode fazer esse Ó, papel pra gente. Eu estou com uma Jesus. ficha aí para ser atendida hoje aí que só Jesus na causa. Mas vamos lá, Deus é bom. Deus é bom para mim. Hum. Ou seja, o reino é oferecido, alguns recebem, outros rejeitam. Sempre vai ser assim. A mensagem não se expande aos gentios, então se expande aos gentios. Isso não é rejeição de Israel, mas expansão do plano. Ou seja, deixa eu dizer um negócio para você. A pastora Tânia sempre fala no Silvio sobre Zacarias capítulo 13, versículo 8, né? Que só um terço da humanidade se salvará. Então não queira ser Deus, não queira dar jeito na vida de quem às vezes não quer abrir o coração, tem um coração endurecido, porque pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que essa pessoa nem esteja realmente dentro do plano de redenção. Então, cara, às vezes você vai gastar um mês de sua vida tentando convencer alguém e fazendo um esforço sobrenatural, carregando um peso muitas vezes insuportável, e a pessoa não vai se posicionar, não vai obedecer os comandos, e ela não vai abrir o coração. E você perdeu um mês. E você podia estar ajudando 5 pessoas que abriu o coração facinho e você ia conquistar essa pessoa e ela confessar pecado, renunciar à herança, entregar a vida para Jesus, se batizar, entendeu? E às vezes o diabo bota uma pessoa no nosso caminho, entendeu? Para a gente ter uma compaixão, uma misericórdia dela e você esquece de dizer, Deus, por que o coração dessa pessoa está assim? Mostra para mim, é para mim avançar, não é para avançar, entendeu? Porque às vezes a pessoa, ela se acha tão justa, tão justa, tão justa, tão melhor do que todo mundo, entendeu? Que às vezes você tem que dizer, cara, eu acho que você é melhor do que Jesus, entendeu? meu E eu Deus. tive que abrir mão de um cara. E eu falei para ele, o cara ficou bravo comigo. Cara, você é melhor do que Jesus. Você é bom demais, irmão. Entendeu? Você não quer abrir o coração, você não quer a cura, você não quer a restauração. Uhum. Você está dizendo que você não precisa, que o problema é sempre os outros, nunca é você. Né? Tem ficha que vem limpa, né, pastor? Uhum, Tem ficha que vem limpa. Aí dá vontade de sentar na frente da pessoa e falar assim: vamos orar? uhum. Pai, em nome de Jesus, diante de tanta santidade, Pai, recolhe essa vida porque o mundo não é digno dela. Ah, gente, por favor, né? Me ajuda. Me Entendeu? ajuda a te O ajudar. problema é sempre o outro. Tem uma aula que o pastor Junão dá aqui, chamada transferência de culpa. É sempre o outro, né? Sempre o outro, É nunca sempre o sou eu, outro. cara, o culpado sou eu. O João diz assim, cara, bata no peito e assuma, e diga que o culpado é você mesmo, e assuma essa bronca aí que vai doer menos e você vai passar o processo mais. Mas tem gente que não vai, cara, não Ah, adianta. mas até Adão, né, tentou culpar Deus. A mulher que tu me deste. É isso aí, não é nem mulher, foi Deus, o Deus é o culpado. Não, não, ele estava dizendo, a mulher que tu me deste, tipo, a culpa é de Culpando Deus, né? Deus, culpando É. Deus. Então, A história de Caim, né? Mas esse é o Jesus fala, ditado. cadê o teu irmão? E eu tenho que cuidar do meu irmão? É, Essa dureza de coração aí, né? Eu atendi uma pessoa lá, né? Foi na terça-feira, isso. Na terça-feira, já no primeiro dia e tal. E a pessoa quis fazer essas renúncias e tal, não sei o quê. E aí, com dor no coração, tive que falar, fica com a sua ficha e vai ter palestras aí ainda, vai ter aulas e tal. Fica à disposição. Né? E teve palestra daqui, palestra de lá, teve a grande renúncia na quarta-feira à noite. E aí eu cheguei para esse irmão 2 vezes, disfarçadamente, ó, irmão, caso queira, eu estou à disposição. Enfim, e chegou sexta-feira, nada, a pessoa
saiu de lá ainda carrancuda, tal, mas aí cai nisso que o pastor Luciano falou. Eu falei, teve todas as palestras, tudo. Mesmo assim, a pessoa não se dobrou em nenhum momento Mas está das semeado. aulas, É entendeu? isso que a Então, gente precisa compreender, sabe? às vezes a gente fica até com culpa, mas não é culpa nossa, entendeu? É a pessoa, faz paciência. A pessoa precisa ter um coração sensível. Se a pessoa não tiver um coração sensível e fechar o coração, você pode tentar fazer o que você quiser, orar, jejuar, e não depende da sua ação, vai depender da pessoa ter uma sensibilidade no coração. Porque assim, ó, eu vou falar de mim, né? Não vou falar de ninguém. Poxa, eu vivi uma vida completamente errada. Só que eu nunca tive um coração endurecido. Eu sempre fui, eu sentia vergonha das coisas erradas que eu fazia, tinha vergonha de olhar nos olhos da minha esposa, de encarar meus filhos e não me fechava dentro de um orgulho para não, né, não ser receber de volta, receber uma correção, uma repreensão, porque eu não tinha o que dizer mesmo, irmão. Eu tinha que ficar quietinho, aceitar, aceita que dói menos e vai para frente e deixa Deus tratar a sua vida, ter tudo que Deus mais ama e quer restaurar. Mas eu era culpado de tudo, sempre fui culpado, então eu tinha que ficar quieto e aceitar, né? E eles não vinham com acusação, mas eu sabia que eu tinha feito coisa errada e tinha que me consertar, né? Tem uma, Agora a pessoa chega com pose de santidade e com o coração endurecido e achando que está tudo certo e que não quer abrir o coração, vai voltar do mesmo jeito. Infelizmente, teve uma oportunidade extraordinária. Teve uma oportunidade extraordinária. Todas as oportunidades que Deus nos dá, irmãos, nós temos que agarrar com as mãos. Oportunidades que Deus nos dá. Escuta a frase, Sim. né? Não vá dizer, não, o pastor disse que toda oportunidade que eu tiver, ou não, é a oportunidade que Deus dá. Aquilo que Deus traz para a nossa vida. Você veja que Paulo em Roma, o evangelho é um evangelho sem impedimento, mas ele estava pregando o reino de Deus sem impedimento algum. Só que é um conceito de que a palavra de Deus é um fogo, não pode ser aprisionado. Em Jeremias capítulo 23, versículo 29. Mesmo preso, Paulo está ensinando, recebendo pessoas, expandindo o reino. Mas mesmo ali teve pessoas que aceitaram e pessoas que rejeitaram. Entende? O livro de Atos termina aberto porque a missão continua. E agora a missão é nossa. E o livro de Atos é escrito no Silk, aí o livro de Atos é escrito na minha vida diária, o livro de Atos são os atos da igreja. Ou seja, se eu endurecer o meu coração, ou seja, eu não vou participar dos atos da igreja. Eu não vou participar dos atos do reino, porque os atos do reino só vão ser acolhidos e praticados por pessoas que realmente têm um coração no Senhor, têm discernimento espiritual, têm humildade, sabe se humilhar, rasga o coração mesmo, joga para fora o lixo que está ali dentro e vai se consertar. Ou seja, aí vai comunicar os atos da igreja hoje na face da terra. Mas como que eu vou continuar? Se realmente eu quero fechar o coração e não quero me limpar. O reino de Deus não depende de circunstâncias ou ideais. Quando alguém está alinhado com Deus, nada pode impedir o avanço espiritual dessa pessoa. Assim como a serpente não pode matar Paulo no fogo, assim também nada, né, também toda acusação contra o justo se desfaz diante do propósito de Deus. Vou repetir isso. Assim como a serpente não pôde matar Paulo no fogo, assim também toda acusação contra o justo se desfaz diante do propósito de Deus. Assim como Paulo chegou a Roma em cadeias, assim também o reino avança por caminhos que o homem não entende. E assim como alguns ouviram e rejeitaram, e outros ouviram e creram, assim continua sendo até hoje. Até hoje. O reino está sendo anunciado. O coração é quem vai decidir a resposta que ele vai dar para o Senhor. Eu que vou decidir. Paulo termina Atos não como um derrotado, mas como um homem totalmente alinhado com o céu. Opa, por quê? No pensamento messiânico, a vitória não é ausência de prisão. A vitória é presença do Espírito. É a presença do Espírito. Sempre que nós estivermos vencendo, não é pela nossa força, nossa capacidade, é pela presença do Espírito em nós.
Uau. Amém. Pela presença do Espírito em nós. Eu vou ler aqui Aleluia, glória a só Deus. um Fala, resumo, filha. né? Fala assim: Deus cumpre suas promessas, mesmo quando o caminho inclui tempestades e dificuldades. Deus ele é fiel à palavra dele, aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir, né? O servo de Uhum. Deus transforma qualquer lugar em um campo missionário. Eu vejo muito isso, Viana. Viana, onde chega, sempre tá. Vira e mexe, acaba puxando uma conversa com alguém, não importa onde esteja. Aí, quando vai ver, já está evangelizando, já está falando da palavra de Deus, né? Nós Aham. devemos ser assim. É. A verdadeira liderança, ela é marcada pelo serviço, pela compaixão e pela fidelidade. O evangelho continua avançando, mesmo diante de oposição. E o Messias prometido é o centro da mensagem anunciada por Paulo. Nenhuma tempestade, prisão ou oposição pode impedir os planos de Deus. Quando caminhamos em sua vontade, até os naufrágios se transformam em pontes para cumprir o propósito. O reino de Deus avança, não porque as circunstâncias são favoráveis, mas porque o Senhor permanece soberano e sua palavra jamais pode ser acorrentada. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí. Tem um testemunho rapidinho lá na igreja que é bem do lado ali da Paraisópolis e era um traficante. E a pastora Sara começou a cuidar daquele menino. Aí toda vez que o apelo, ele ia lá, falou assim, ó, agora não precisa mais não. E ele foi doutrinando. Ele Uhum. chegou a um ponto, essa questão aí do coração, que ele ficou tão tocado que um belo dia ele já estava bem ambientalizado na comunidade. E ele entendeu algo mais profundo do coração. Ele falou assim, agora não adianta eu ficar aqui. E ele foi para a delegacia para se entregar. E ele tinha cometido vários crimes. Uhum. Nesse ato dele ir, pois todo mundo ficou, caramba, ele vai ser recolhido, porque tem uma ficha longa. Chegou lá no computador, não tinha nada, cara. Olha que coisa. Foi muito forte. E hoje ele está em outro país, tá evangelizando. Então, essa questão do coração é algo que é muito forte, porque quando a pessoa entende verdadeiramente, é o preço que às vezes ela vai se disponibilizar, vai impactar. E ele está sendo usado ainda em outras comunidades. Né? Isso é o reino. Amém. Glória a Deus. Que benção. É isso aí, Barão. Isso é testemunho. Entendeu? É isso Cara, aí. mais forte. Por quê? Ele tem um curso lá que chama, igual a comunidade aí, chama do caráter de Cristo. Uhum. E trabalha muito essa questão. Glória a Deus. Porque é Aleluia. essa redenção, esse o perdão e abrir o coração de fato. Né? Uhum. Vamos para Salmo? Vamos. Bora lá. Salmos 9. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser cantado com a melodia, a morte do filho. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos recuaram, tropeçaram e morreram diante de tua presença. Pois julgaste meu direito e minha causa. De teu trono julgaste com justiça. Repreendeste as nações e destruístes os perversos. Apagaste o nome deles de uma vez por todas. O inimigo está acabado, arruinado para sempre. Arrastaste suas cidades e elas caíram em esquecimento. O Senhor, porém, reina para sempre. De seu trono executa o julgamento. Julgará o mundo com justiça e governarás as nações com imparcialidade.
O Senhor é abrigo para os oprimidos, refúgio em tempos de aflição. Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Cantem louvores ao Senhor, que reina em Sião. Anunciem ao mundo seus feitos, Aleluia. pois aquele que vinga o sangue derramado não se esquece dos aflitos. Ele não ignora seu clamor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eita. Hum. Repete só o verso 10 aí, Fabi. Quem conhece teu nome, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. O Senhor nunca abandona quem busca Ele, gente. O Senhor é maravilhoso. O Senhor é maravilhoso. No salmo anterior, Davi contou a ordem divina manifesta nas maravilhas da criação. Deus propositalmente fez muito claro seu esplêndido esquema universal para estabelecer força em virtude dos atormentadores para silenciar o adversário e o vingador. Porém, os inimigos de Deus não estão silenciados. Eles perguntam se realmente a terra é do Senhor e por que ele não dirige os eventos da história de acordo com um padrão de justiça escrito. Assim como ele regula o mundo da natureza. Agora Davi replica aos seus próprios adversários e aos atormentadores de Israel, Golias, Absalão, Nabal, Labão, Esaú, Amaleque, e o rei Labém. de Labém, rei Labém. Ele declara que a chave da história do mundo é lembrar que o universo foi criado por Labém, para o Filho de Deus, Israel, a quem Deus está determinado a tornar Lavã é puro e inocente, para testar a pureza de sua fé. Deus encobre seus caminhos ao íntegro. A confusão e ruína produzidas pelo universo são apenas a manifestação do encobrimento. Achei concorda com a opinião de que Labém foi um poderoso rei da época de Davi e que o objetivo deste salmo é encontrar sua derrota. Outros sábios dizem que Labém deriva de Beim, referindo-se a Golias, o homem entre eles. No entanto, há os que dizem que Labém significa ao filho, sendo esse salmo em memória do seu primeiro filho com Betseba, que morreu 7 dias após o nascimento. Davi considerou a perda como uma punição divina em virtude de sua conduta imprópria. Por isso que é um salmo que lamenta a morte do menino. Porque tem mais a ver com a morte do menino mesmo. Isso aí, a verdadeira adoração, ela nasce da gratidão, né? É verdade. Do reconhecimento do caráter de Deus e não só por aquilo que ele pode fazer, né? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Provérbios, capítulo 19, versos 1 até o 3. É melhor ser pobre e honesto do que ser desonesto e tolo. Eita! O pobre que caminha em sua integridade é aquele que preferiu ficar pobre em vez de adquirir riqueza enganando a outros. Prefere ficar pobre do que enganar outras pessoas. Ou à custa de outros. Aquele que perverte seus lábios para enganar as pessoas é considerado um tolo, porque não terá sucesso em seus planos. É melhor um pobre que caminha em sua inocência que aquele que perverte seus lábios, confiando em sua riqueza para cobrir suas faltas. É melhor que o mundo inteiro veja sua pobreza enquanto você mantém sua integridade interna, sem jamais chegar a se afligir, que ser totalmente dominado por paixões grosseiras, enquanto exibe sabedoria moral
com seus lábios, ocultando o que se passa em seu coração. Meu Deus. Uau. Ele não está falando só de pobreza financeira, tá, gente? Pobreza espiritual, pobreza de caráter, né? Uhum. Conduta, né? Conduta, isso aí. E às vezes esses. Você já teve oportunidade, né, pastor? Trabalhou com vendas, o Viana, e muitas das vezes métodos, né? Métodos é complexo. E hoje a gente tem esse entendimento que não é método, que é realmente você orientar e conduzir aquilo que vai fazer o propósito que precisa a pessoa. E muitas das vezes os métodos levam pessoas a adquirir, às vezes, algo que nem quer. Quantas pessoas compram cursos online aí e não fazem? Quantas pessoas? Ou até fazem, mas depois não tem resultado nenhum, porque a intenção do coração era errada e nem buscaram Deus, nem tem nenhuma vida alinhada com o propósito do céu de salvação, e até faz um monte de curso, né? Ontem eu tive a oportunidade de sentar com um menino na padaria, esses que vendem bala, e ministrar uma palavra para ele, né? E é muito duro porque eu estava falando com ele, que você tem mãe, você tem pai, bem vestido. E fiz a conta com ele, ele tira, de repente, 4.000, mas ele não vê esses 4.000. E apresentei Jesus para ele. Ele até participou já da igreja. Mas olha só o que é ambiente e o espírito de engano. O sonho do menino é o digital. O digital. Porque vê o superficial, né? E aí eu estava falando com ele, dando o meu testemunho. Eu tenho tantos anos de idade. Se você, nessa trajetória, você conhecer Jesus primeiro, ele pode te levar em qualquer outro lugar que você queira. Mas o mundo está levando os jovens a buscar coisas e esqueceram Jesus. E eu falei, olha, você tem várias comunidades que você pode ter acesso para você aprender uma profissão, ter várias coisas, você crescer e você vai ter isso acesso de graça. E aí ele entendeu, a gente foi, saímos da padaria. Aquela padaria que o senhor gosta, que é cheia de pão. Eu não gosto não, quem gosta de lá é tu. Ainda bem que a padaria é cheia de pão, né? Não, a padaria dele é muito cara, não gosto de lá não. Um pãozinho aí, Eu depois prefiro fazer o pão, que é mais barato. Mas o que acontece? Mas o pão de lá é bom, hein? É bom, é bom. Então, assim, são as pequenas coisas que a gente nunca fé. Deus tocou muito assim. Porque ele nunca tinha visto isso de um outro ponto de vista. E ele nunca tinha feito a conta de quanto ele ganhava. E aí eu falei assim, olha, você pode crer que ontem, aí deu testemunho da minha filha, que num dia Jesus pode mudar a estrutura de que isso que você leva 12 finais de semana, a pessoa dentro dos caminhos pode acontecer num dia. Aí estava explicando para ele o que era a questão de confiar na questão da missão. Ele falou, nossa, mas é assim? Eu falei assim, é. Aí botei uma sementinha. Então, assim, e isso é muito, porque a televisão, os meios, ninguém está mostrando. Quantas pessoas tem aqui na live? Né? Então fica essa reflexão, é o que o pastor Viana age aí com excelência. Todo lugar é nosso campo missionário. É isso aí. Deus tá em nós e a gente está na obediência, né, Vale? Isso aí. Vamos lá? Verso 2. Bora. De nada adianta o entusiasmo sem conhecimento.
A pressa resulta em escolhas erradas. Ai, ai, ai. Hum. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, Misericórdia. ai. Não Ai, entra ai, ai. naquele eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Mas você tá pronto? Eu quero, eu quero, eu quero, e aí completa com eu Eu sei sei o o que que eu eu tô tô fazendo. fazendo. Ai, ai, ai. Não é bom para uma pessoa ficar sem a palavra. Isso mesmo. Não é bom para uma pessoa ficar sem a palavra. Mesmo que uma pessoa cometa uma transgressão sem conhecimento ou intenção, isso indica que sua alma não é boa, pois nenhum pecado é elaborado pelos íntegros. Que quem está cheio da palavra vai ficar pensando em pecar, é isso que está dizendo. Aquele que se apressa em ir para onde seu coração deseja é considerado um pecador. Ai, Opa! ai, Deixa eu repetir isso aqui. ai. Aquele que Aquele se que se apressa em apressa. ir para onde seu coração deseja é considerado um pecador. Hum, Porque é melhor pensar primeiro, antes de ir para o lugar de onde resultará o pecado. Meu Deus. Se uma pessoa desvia-se de sua trilha própria, não por causa de insensatez, mas por mera falta de conhecimento, isso também não é bom. E mesmo se o desvio foi porque ela se apressou, até assim ela está em pecado. Meu Deus. Meu Deus do céu! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Meu Deus. E aí? Jesus de Nazaré. Meu Deus. Temos que tomar muito cuidado. Não Sempre sei. orar e perguntar para o Senhor. Ai, Senhor, esse desejo aqui foi o Senhor que gerou do meu coração, é um desejo somente meu. O Senhor quer me levar para esse lugar, o Senhor não quer, como é que é esse negócio aí? E tem lugar que Perguntar ele... sinceramente a si próprio, né? Por que que eu tô desejando isso? Isso. Por quê? Qual que é a intenção desse desejo? Eu gosto de mulher, porque mulher ela Meu vai mais fundo no orgulho, negócio. meu orgulho, né? Quero aparecer, eu quero estar em evidência. Da onde está originando isso? Por que que eu Isso quero aí. tanto? Né? Enfim, cuidado Eita. com os desejos do coração. Né? Vamos para Provérbios, o verso 3, pastor, para a gente não ficar falando muito. Meu Deus do céu, aqui dá até um... Meu Deus. Cuidado, filho, cuidado, cuidado. Temos que tomar cuidado. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. Poxa, Ai, meu Deus. O eu arruino minha insens... vida, o Ué? culpado é Deus? tem que ter um culpado, né? Tem que ter um Senhor, culpado. foi a mulher que tu me deste. Prejuízo vem sobre ela em virtude de seu pecado, porque sua insensatez distorce seu caminho. Meu Deus. E ele é punido pelo pecado que cometeu. E quando cometido pelo tormento, seu coração irrita-se com o Senhor. E ele questiona o padrão da justiça divina. Deus deu ao homem todo o equipamento que ele necessita para caminhar numa estrada reta e significativa, através de suas reveladas leis de sabedoria. Tudo que ele necessita é uma fé implícita. O ceticismo e a dúvida, contudo, fazem uma pessoa enfurecer-se contra o Criador, por supostamente deixá-la sem orientação na vida. Ou seja, tomou as decisões, não consultou antes, não pegou orientação antes, e agora ela quer culpar Deus, porque Deus, por que Deus não me avisou antes? Você buscou orientação? Buscou? Perguntou para o Senhor, eu vou, não vou? Por que tudo isso? Né? Não adianta querer culpar Deus, Deus não é culpado. O culpado é você mesmo, sou eu mesmo, e nós temos Assume que seus reconhecer. BO. Assume Assume seus seus BO, né? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis. E depois que nós começamos a conhecer, nós somos muito mais responsáveis. Sim, quanto mais é dado, mais é cobrado. É isso mesmo. Isso mesmo. Isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus.
Pastor Viana, ora, abençoa essa live, esse povo maravilhoso, abençoa nossas vidas. Tenho 2 atendimentos para fazer daqui a pouco, E a gente online. isso aí também. A gente também tem essa missão aí na casa de recuperação aí. Amém, querido, amém. Isso aí, meu Ora Deus. aí, Deus abençoa. é com vocês. O Senhor vai fazer coisa extraordinária nesse dia. Isso aí. Amém. Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Obrigado, Senhor pelo dia chamado hoje, pelos dias que vêm. Sim, Jesus. Possamos ter a consciência que o livro de Atos ainda está aberto. Sim, Deus. Cada dia é um dia de escrever a história. Sim, Pai, no nome de Ou Jesus na Cristo. obediência ou na Sim, Pai, no desobediência. nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, mas nós escolhemos a obediência Aleluia, glória sobre a a tua Deus. palavra, meu Pai Santo. Louvado seja Espírito o nome Santo do de Senhor. Deus, venha sobre nós. Meu Sim, Deus, em Jesus. nome de Jesus, a tua palavra diz que nós somos templo do Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, que essa casa, meu Pai Sim, Santo, Pai, no é nome de Jesus tua. Cristo. Esta casa é tua. Deus, em nome Aleluia. de Jesus, se existe um trono em nós, vem, Sim, Deus, em assenta-se, nome de toma o Jesus teu Cristo. lugar, meu Deus, aleluia. Sim, Pai, Deus, no em nome nome de de Jesus Jesus, venha Cristo. sobre nós e em nós faça morada. Meu Deus, em nome de Jesus, que os nossos pés possam ser os teus pés, nossas mãos, Sim, Deus, em nome dadas do por Senhor ti, Jesus Cristo. nossos olhos, ouvidos, ou Em seja, nome em de todo o Jesus nosso Cristo. corpo, todo o nosso ser, obedeça a voz do Sim, Senhor. Deus, em nome Pai, do em Senhor nome Jesus de Cristo, Jesus, Pai. meu Deus, que no dia chamado hoje, Aleluia, glória a dias Jesus. que virão, Senhor, a gente possa todo Sim, dia, Deus, em toda nome de hora, Jesus. conversar contigo. Deus, posso fazer isso? Isso é do teu agrado. Oh, papai, em nome de Jesus, abra os nossos Sim, ouvidos Pai, no nome de espirituais Jesus. para que possamos ter essa sensibilidade do sim e do não do Senhor. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Que possamos entrar, meu Pai Santo, também na Em obediência, nome de quando o Jesus Senhor Cristo. disser não, é não, é na baçuque, Sim, papai, no nome de Pai, em Jesus nome Cristo. de Jesus Cristo, Sim, em Deus, em nome de nome do Jesus Senhor Jesus Cristo, Cristo. nos deixe e nos faça ver o Aleluia, livro glória a bem Deus. escrito, fez o que era bom aos olhos do Marabashure Senhor. Kandere Fez o que era bom aos olhos do Basharabasuri Senhor, e tudo foi Deixando bom, tudo Suriai foi de perfeito, e Manabashuri Deus se agradou Diandere da caminhada Bashutire daqueles que estão na live, Dire daqueles que ainda vão Basuri ouvir. Ai Pai, em nome de Jesus, Kalabashuri não nos deixe cair em Sim, papai, no tentação, nome de quando o Jesus seu Cristo. dito vai ser Em a nome de oração. Jesus Não Cristo. nos deixes cair em tentação. Aleluia. Não nos deixe, Senhor, cair na tentação deste mundo, nas Sim, papai, no ofertas nome deste de mundo, Jesus Cristo. Pai. Pai, em nome de Jesus, que No possamos nome estar de Jesus Cristo. no esconderijo do No Altíssimo. nome de Estar Jesus nesse Cristo. lugar, na tua presença, no No esconderijo nome do de Jesus Altíssimo, Senhor. Cristo. E que os anjos do Senhor, que Aleluia. Glória acampam a ao redor Deus. daqueles que temem ao Senhor, Santo, possa nos santo, santo. deixar invisíveis diante dos nossos inimigos Sim, Pai, no físicos nome e de Jesus. espirituais, Senhor. E toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Em o nome do Aleluia. teu filho Glória a Deus. amado, Senhor Jesus. Amém. 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 Graças a Amém. Deus. Amém. Amém. Aleluia. Que o Senhor use Aleluia. vocês poderosamente lá na Casa de Recuperação. Que seja Amém. um tempo Amém. precioso. Que o Senhor revista vocês com toda a armadura celestial, sempre, em todo o tempo. Amém. Amém. O grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo continue e permaneça na nossa vida cada dia mais. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Beijo no coração de vocês. Tchau, Até tchau. amanhã, se Deus quiser. Até. Em nome de Jesus. Até amanhã.